Oiê, eu sou a Lara Augusta e nesse canal eu falo sobre a minha rotina na confeitaria. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, mas que eu vim mostrar algo que eu conquistei, né? Estou conquistando, algo que eu queria muito, que era um cantinho completamente meu para eu poder, né, produzir tranquila, ter um cômodo específico para isso, tá? Ó, esse aqui era um quarto, tá? Era um quarto. E aí ficou um cômodo vazio, que agora vai ser meu ateliê, né? Uma cozinha assim, que vai ser meu cantinho, tá? Ó, aqui essas bagunças aqui vão sair tudo, tá? Essas cadeiras. Isso aqui é uma caixa com um monte de papel. É que a gente guarda não, né? Tipo papel de presente, sabe? De aniversário, Natal, a gente coloca aqui. Mas isso a gente vai organizar. Ali é uns nichos que tinha aqui, que vai pra outro lugar. Ops. Ah, é que o Johnny tava... tem um parafuso aqui. É que o Johnny tava tirando os nichos tudo da parede aqui, que vai tirar, tá? Isso aqui é novo. Esses dois aqui que já chegou, que a gente vai abrir aí no final do vídeo. Mas antes eu vou contar um pouco do que acontece, tá? Bom, vamos lá, vamos contar um pouco. Bom, gente, atualmente onde eu estou gravando esse vídeo é a casa da minha mãe, tá? Onde eu morava com ela quando eu comecei a fazer brigadeiros. Eu já tinha tido o Guilherme, uma breve história, tá, gente? Eu cresci na feira, tá? Meus pais eram feirantes, então por muito tempo eu trabalhei na feira. E aí eu engravidei, conheci o Johnny na feira, o Johnny é feirante também, os pais dele são feirantes. A gente se conheceu, né, namorou por 2, quase 3 anos. E aí eu engravidei e eu continuei na feira. E, enfim, o Guilherme nasceu, veio pandemia, veio um monte de coisa. Eu fiquei por 2 anos e meio em casa, tá? Só cuidando do Guilherme. Só que a gente não via progressão, né, de vida, porque o salário que o Johnny ganhava só sustentava a gente, né? Não tinha, tipo, condição de juntar um dinheiro a mais, comprar alguma coisa, enfim. Aí, tá? Vamos lá. Antes do Guilherme nascer, a gente tava construindo uma casa, tá? Que tá lá pela metade, isso é um sonho que vai ser realizado futuramente, mas ela está lá, parada, tá? Bem parada. E aí, na cozinha da minha mãe mesmo, onde todo mundo morava, né? Eu comecei a fazer os brigadeiros, tá? Então eu pegava um horário e falava, gente, ó, agora eu vou fazer produção de brigadeiro. Mas geralmente eu pegava um horário que minha mãe estava trabalhando, minha irmã também, que ninguém ia mexer na cozinha. Eu higienizava toda a cozinha, todo aquele cuidado. Fazia uma coisa de cada vez, porque não dá pra fazer tudo que eu faço hoje antes, né? E outra, a produção era bem menor, era 1, 2 massas, e olha lá, né? Porque quando eu comecei era um tipo de produção. Enfim, e aí foi isso. E eu fiquei nessa cozinha, né? Intercalando horário com o pessoal, tudo desse jeito. E aí, quando eu fazia tudo pronto, eu colocava dentro de uma caixa bem lacrada, caixa de plástico assim. Eu tinha 2 caixas, uma para colocar os ingredientes, né? Que eu deixava separado no meu armário, e utensílios, da minha panela e uma espátula, que era a única coisa que eu tinha, né? E a outra, quando eu fazia as caixinhas, eu deixava tudo separado, tudo. Enfim, eu sempre tive muito cuidado, tá? Nessa questão de higiene. A gente abriu um carrinho no supermercado. E nisso, eu já estava morando de aluguel, eu aluguei uma casa grande, né? Porque eu precisava de um espaço. E aí, a gente estava morando de aluguel, onde tinha uma cozinha muito boa, super planejada, tinha vários balcões assim. Então era muito bom para eu fazer uma produção, e eu ia fazer uma produção grande, tá? Era uma produção para o carrinho. Então era uma coisa de 50 caixas por dia que eu tinha que fazer, então era muita massa que eu fazia, muito brownie, muita coisa. Resumo, tá? A cozinha não era da casa mais, a cozinha era da loja, praticamente. Então, assim, é uma época na qual não me orgulho, tá, gente? Não nesse sentido que eu vou falar. Então, a gente vivia de marmitex, lanche, delivery. A minha sogra morava
descendo o morro, então às vezes não, meu filho praticamente ficou lá por muito tempo, né? Nesse 1 ano que a gente ficou no carrinho morando nessa casa. E aí a minha sogra ficava muito com meu filho, então ele já voltava para casa, já tinha almoçado, jantado, então era assim. Só que, como a gente tem que ter certos cuidados numa produção, acabava que aquela cozinha era somente da loja. E às vezes, quando a gente estava de folga ou alguma coisa do tipo, eu e o Johnny, a gente tinha preguiça de cozinhar, de fazer qualquer coisa, porque ia sujar tanta coisa que a gente tinha ter que limpar e arrumar, porque não podia ter, tipo, gordura, isso e aquilo no mesmo ambiente, um exemplo, que a gente produzia. Então a gente acabava que a gente não tinha uma cozinha, uma coisa pra gente, sabe? Então a gente cansou disso, a gente queria ter um espaço pra gente. Pra gente, a nossa cozinha de casa e a cozinha do trabalho separados. A gente sempre quis isso. E quando a gente morava lá, nessa casa alugada, tinha um cômodo meio que sobrando. Então a gente já tava analisando se a gente ia fazer uma cozinha lá, porque a gente não aguentava mais tudo junto, mas tudo da loja praticamente, né? Então a gente não tinha liberdade, tipo, tô produzindo aqui agora. Paro, vou lá, tomo um café. Não, a gente tinha que terminar tudo a produção, limpar tudo para poder comer, limpar tudo de volta pra gente continuar a produção, entendeu? Então isso era muito ruim, a gente não gostava. Então sempre tive um sonho de ter um cômodo, né? Um ateliê, um espaço só para os brigadeiros. Enfim, a gente decidiu não ficar mais naquela casa, a gente decidiu retornar para casa da minha mãe. Isso, para quem não sabe, a minha casa, que está sendo construída também, é no quintal da minha mãe, tá? Meu pai dividiu o terreno em dois, né? Deu um para meu irmão, para mim, enfim. E aí eu tô construindo, né, na parte que meu pai deu para mim, mas ainda tá parado lá. E a parte dos fundos, porque o terreno é muito grande aqui, tá, gente? Mora minha mãe. E aí, resumo, meu pai e minha mãe agora separados, mas eles são good vibes, muito de boa, enfim. Aí, resumo, volta pra situação aqui, né? A gente tá morando já com a minha mãe. Quando a gente voltou pra cá, eu falei, a gente vai ter um espaço só dos brigadeiros, nem que seja dentro da cozinha da minha mãe, no caso, né? Mas a gente vai separar um espaço que eu quero fazer só de produção de brigadeiro, né? Essa era a ideia. Por fim, voltamos, né? E aí a gente começou a pensar nisso. E aí a gente viu um espaço aqui dentro de casa. Ele não era completamente fechado, mas era um espaço ideal, né? Para eu poder fazer a produção dos brigadeiros. Então a gente fez esse espaço, deixou a bancada que eu tenho, tudo que é dos brigadeiros. Então ali ficou um lugar só dos brigadeiros. Eu já não produzia mais, tipo, não ia produzir na mesa da cozinha, onde todo mundo, que eu digo assim, minha mãe e a gente, né, usava, certo? Então já tinha um espaço. Porém, o forno e a panela mexedora, era no fogão da cozinha de casa, tá? Então, minha mãe que saía para trabalhar, eu fazia nesses horários que ela não estava trabalhando. Então, também não tinha, nesse tempo, não podia ter circulação na cozinha. Meu filho, às vezes, queria comer, não dava, sabe? Todas essas coisas. Mas, mesmo assim, na hora de enrolar, a gente tinha um espaço lá separado. Então, isso já era um alívio. Entendeu? Pronto, corta. Para que esse espaço foi aumentando, tá? Não era um espaço completamente ideal, mas ele foi aumentando. Meu pai me deu um fogão semi-industrial, que é o que eu já mostrei aqui para vocês. Nos vídeos vocês já vão ver, né? E aí eu consegui estruturar nesse espaço, gás, fogão, tudo. E aí foi aumentando nesse mini espaço a geladeira, o freezer que a gente chegou, aquela outra mesa de inox também. E aí ficou um espaço bem legal, onde a gente ficou com esse espaço por 1 ano. Então a única coisa que eu fazia na cozinha da minha mãe era assar o brownie, tá? Continuo fazendo ainda, mas isso vai mudar, porque eu tenho planos de comprar também um forno. Resumo. E aí ficou por 1 ano eu produzindo nesse espaço. Então assim, já ficou muito separado. A cozinha da minha mãe é a única coisa que eu uso lá. É lavar as coisas da loja, né? Porque não tem pia nesse cantinho que a gente conseguiu, né? Então,
e o fogão era já no meu cantinho, então a produção se resumia ali. Eu só pegava as coisas que estavam sujas e levava para lavar, mas que os utensílios é completamente todos da loja, tá? Eu não misturo com nada de casa, tenho só os da loja. Eu ia lá, lavava, devolvia, enfim. Era isso, tá? Então, atualmente, todos os vídeos que você viu era isso, tá? Então, isso nos ajudou muito, muito. O rendimento foi completamente diferente. E a questão de ânimo também para trabalhar, a gente tinha a nossa cozinha e tinha o espaço dos brigadeiros. Então era completamente separado, entendeu? Era muito mais fácil. Então eu estava produzindo aqui, aí eu produzi, só faltava, sei lá, as etiquetas e guardar. Eu podia deixar ali, entendeu? Ir lá, tomar um café da tarde, voltar e terminar o serviço, entendeu? Agora se eu tivesse uma cozinha conjunta, enfim, eu tinha que guardar tudo, não ia ter essa pausa, enfim, vocês me entenderam, né? Qualidade de vida melhorou demais, tendo o cantinho da produção, cantinho da loja e o cantinho, né, a casa, né? A cozinha ficou completamente separada. Bom, isso a gente ficou por um ano assim, só que eu já tinha, né, a vontade de ter um cômodo somente, um ateliê literalmente, né, somente para as coisas dos brigadeiros. E aí surgiu, né, esse cômodo aqui dentro de casa, né, a gente conseguiu fazer uma reforma, minha mãe se mudou pro quarto antigo que ela já era dela, que tem uma suíte lá, só que tinha que fazer umas reformas, né, enfim, por causa da parede. Aí fez toda a reforma, ela se mudou pra lá, ela que ficava aqui nesse quarto. E aí esse quarto ficou um pouco parado, né, até a gente começar a reforma, porque eu esperei passar a Páscoa, tá? Porque eu não ia mexer com reforma e Páscoa ao mesmo tempo, não dava, senão eu nem estaria aqui para contar a história de que eu já tinha enlouquecido. Mas não, aí eu decidi a gente fazer agora, depois da Páscoa, né? Eu tirei um pouquinho de descanso, uns 3 dias de descanso aí, e agora a gente vai começar. E aí, o que eu vou fazer nesse espaço aqui, tá? Esse é um cômodo, então vai ficar completamente separado de tudo, porque ela não era fechada. Era um espaço à parte que eu tinha feito para os brigadeiros, né? Em um lugar que já tinha, mas ele não era completamente fechado. Não tinha as 4 paredes, só tinha aquele canto, entendeu? Então eu queria um lugar completamente fechado, um cômodo literalmente, completamente separado de todo o resto da casa, entendeu? Vocês me entenderam, né? Então isso daqui tá sendo um sonho realizado. E aí, tá, bora, como que a gente vai fazer isso daqui? Eu pensei, repensei. Eu queria muito uma pia, tá? Uma pia, na cozinha, no caso, nesse ateliê aqui. Mas, gente, não era possível, porque é um quarto isso daqui. A questão dos encanamentos são onde não dá pra fazer, vai ter que quebrar muito. E muito dinheiro também investido nisso, tá? Que não ia dar pra gente fazer agora nesse momento. Sendo que aqui não vai ser a cozinha real assim. Ela vai ficar por um tempo, acredito que uns 3, 4 anos, né? Enfim, mas a cozinha real mesmo, minha, dos brigadeiros, que vai ser lá na minha casa que está sendo construída, entendeu? Então, assim, não valia a pena investir tanto, certo? Quebrar isso e aquilo para durar 2, 3 anos, sendo que a oficial mesmo, a final, não vai ser aqui, vai ser lá na minha casa, aquela que eu te falei que tá sendo construída, que tá no meio do caminho, entendeu? Então, não vai ter uma pia aqui, tá? Uma pia para lavar louça. Aqui a gente ainda vai continuar usando lá da minha mãe, a casa, volta. A nossa cozinha da casa lá, certo? Só vamos continuar lavando a louça lá e usando o forno por enquanto, porque o próximo equipamento que a gente vai colocar aqui dentro vai ser um forno. Então, mas mesmo assim a louça a gente vai manter lá, tá? Só que, Lari, como que você vai lavar a mão aqui? Calma que isso a gente arrumou uma solução com uma pia, tá? Portátil. Ela tá para chegar, quando ela chegar eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Então vocês entenderam como vai funcionar, né? Eu precisei contar essa história para vocês entenderem um pouco a logística e como que vai ser.
Só que aqui agora eu tenho que transformar em um ambiente de cozinha. O máximo possível seja dentro das normas de uma cozinha, de uma confeitaria que eu possa produzir sem risco nenhum de saúde para as pessoas. Então, eu pensei no máximo de coisas para fazer aqui, tá? Para que seja uma cozinha correta, né? Que a gente consiga trabalhar e oferecer o melhor de higiene, de tudo para os nossos clientes. Então, a gente vai começar a reforma aqui desse nosso cantinho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai fazer, vai começar a fazer, e aí vocês vão acompanhando com o tempo, tá bom? Eu vou dividir em parte 1, parte 2, parte 3 os vídeos para ficar mais fácil. Agora eu vou mostrar o que eu vou fazer aqui, tá? Para vocês darem uma visualizada. Ó, ali é a porta, tá? Vocês estão vendo? Aquela porta, o que eu vou fazer? Eu estou pensando em comprar um papel de parede para ela, certo? Para ela poder, para ficar mais fácil de limpar, porque ela é áspera, sabe? Então, assim, o ideal é que na cozinha, essa não é tão áspera, mas o ideal é que fica fácil de limpar o pó, qualquer sujeira que acontecer, certo? Aí vamos lá, a gente vai tampar todos esses buracos aqui, certo? A gente vai passar uma massa corrida. Vamos lá. O teto é um forro de PVC, a gente vai limpar. Se bem que tá bem limpo, mas a gente vai tirar. Esses pontinhos aqui são pregos, tá? Não são sujeiras, não. É que teve uma época, muito tempo atrás, que cedeu e colocaram prego. Mas a gente vai limpar muito bem, tá? Eu vou lavar essa janela aqui, tá bom? Lavar muito bem. Eu jogar água, enfim. Essa questão da infiltração aqui, o Johnny, ele vai raspar, vai passar um produto, vai finalizar com a massa corrida, certo? Ops, vocês ficaram tontos aí, né? Aí a gente vai limpar aquelas paredes ali, e aí tudo isso feito, a gente vai colocar uma placa, um papel de parede, que é uma placa de revestimento, que parece que é azulejo. E aí a gente vai colocar um papel de parede, que é um revestimento, né? Parece papel de parede de revestimento. É que parece um azulejo mesmo de cozinha. A gente vai colocar aqui. É lógico que a gente pensou, já pesquisou, né? A gente entrou em contato com o pedreiro. Quanto ficaria para ele fazer o revestimento aqui e tudo. E a gente analisou o custo e achou melhor colocar esse papel de parede de revestimento, porque naquele cantinho que a gente tinha, que eu tenho, né, dos meus brigadeiros, é um papel de parede lavável, tá? Por isso que eu consigo limpar, sempre manter tudo limpo. Mas, como eu falei, isso aqui não é uma cozinha definitiva, oficial, eu não vou estragar um cômodo, né, colocando um revestimento, sendo que aqui depois minha mãe pode usar para fazer um quarto, enfim, ter outra utilidade, tá? Porque depois é só arrancar os papéis de parede que tá tudo certo. E, inclusive, eles já chegaram aqui, ó. Esse daqui grandão, eu já vou abrir eles com vocês. Chegou minha lixeira também, que eu estava falando, a gente vai colocar, e aí eu comprei mais algumas coisas que eu estava precisando. A gente vai mudar tudo de lá pra cá, geladeira, isso. Eu comprei uma prateleira, uma estante bem grandona aqui, que eu preciso para colocar todas as minhas coisas, né? Embalagem, isso, enfim. Eu estou muito ansiosa para ter esse cantinho só pra mim, enfim, eu sempre tive essa vontade e eu estou muito feliz. Agora vamos abrir comigo as coisas que já chegaram, que eu já vou mostrando mais ou menos para vocês já terem uma ideia, tá bom? Gente, vocês estão me vendo? Ai, espero que sim. Vamos lá. Isso aqui é uma lixeira que eu comprei. Eu gostei muito do anúncio, né? Eu achei bem interessante. Porque aqui eu separo o lixo, tá? Reciclável de não reciclável da nossa loja. E eu adorei porque ela tem 2 compartimentos, então isso aqui vai facilitar muito. Eu queria uma maior, né? Essa aqui é de 30 litros, se eu não me engano, mas eu queria uma de 50.
achei. Calma aí, tá difícil. Eu devia ter feito o quê? Uma tesoura. Mas eu não peguei. Gente, vocês vão ter que esperar pra eu pegar uma tesoura. Tudo bem que essa tesoura que eu peguei também não é muito boa, assim. Então, aparentemente parece ser frágil, né? Mas foi o que eu vi lá. Mas eu gostei, comprei branca mesmo. Ó, essa é a lixeira. Aí você pisa aqui no pedal, ó. E aí tem 2 compartimentos. Aí eu vou usar um para reciclável e não reciclável, tá? Ó. Ela é grandinha, tá, gente? Ela é de 30 litros. É a primeira impressão, eu gostei, bacana. Vamos ver conforme o uso do dia a dia. Mas eu estou muito feliz com a minha lixeira. Ó, aí você coloca um saco de lixo aqui e um saco de lixo ali, ó. Tá vendo? E aí você vem com esse daqui, ó, pra tampar, pro saco de lixo não ficar à mostra. Eu acho tão chique, tão bonito o saco de lixo não ficar à mostra. Olha só que lindo. E ela vai ficar naquele canto ali, tá? Da janela. A lixeira, pelo que eu já planejei, pode ser que eu mude ela, mas inicialmente vai ser isso. Agora eu vou colocar ela no plástico de novo, pra ela não sujar, né? Que aí eu só abri pra eu confirmar lá na Shopee que tá tudo certo, pra ver se não veio nada quebrado. E aí eu vou colocar no plástico, né? Porque quando eu começar a arrumar aqui, pra ela não sujar. Mas logicamente que a gente vai passar um paninho nela quando for colocar na minha cozinha. Gente, enquanto eu estava aqui gravando, chegou a minha pia portátil. Vou abrir ela aqui já pra vocês. É que eu quero abrir o piso aqui. O piso não, né? O papel de revestimento, tá? Vamos abrir esse aqui agora. Fiquei muito na dúvida na hora de escolher. Ah, gostei! Ó, esse revestimento aqui, ó, ele é térmico, tá? Tem uma espuminha aqui entre eles. Ó, deixa eu mostrar aqui. Vamos ver se assim vai pegar. Ó, ele é bem fininho, ó, é maleável. Dizem que é fácil de colocar. E quando eu for colocar, eu vou gravar pra vocês terem uma ideia. Olha, ai gente, eu gostei. E gostei da cor. Eu estava com medo, com receio. Cadê? Eu estava com medo e um receio, né, porque lá é assim, tem, sei lá, 7 brancos, um risco é assim, o outro risco é assim, e aí a gente fica com a maior dúvida, né? E lá tava muito nítido esses riscos aqui. Eu peguei, mas com medo de ser muito forte, ficar muito marcada a parede, né? Mas não, vai ficar bem suave. Eu gostei. Quero ver como que vai ficar realmente, né? No próximo vídeo eu acho que já vai sair a gente colocando. Então, eu percebi que tava de cabeça pra baixo. Isso que tá escrito que tem lado pra cima, né, gente? Mas agora eu não sei se eles transportaram assim ou se foi o Johnny na hora de trazer pra cá, pra esse cômodo. Mas tá bom. Vamos abrir aqui. Ó, gente, eu abri aqui pra ver mais ou menos se ela não veio com nenhum riscado e aparentemente não veio. Aí aqui tá ali dentro.
Vem uma torneira, ela é elétrica que fala? É, tipo, você toca nela, ela já abre. E aqui atrás, como ela é portátil, ó, vem 2 galões, um de água limpa, um da água suja, obviamente. Aí tem um sifão ali que a gente vai arrumar tudo ali. Quando for montar, logicamente, vou gravar para vocês, né? E é isso. Eu já gostei da minha pia, ela vai aqui logo que abrir a porta, tá? Lavagem de mãos, enfim. Não vou lavar louça nela, se eu precisar lavar a mão entre uma produção ou outra, entendeu? É para isso que eu comprei, do que eu ter que ir ao banheiro ou ter que ir lá na cozinha lavar a mão, certo? Porque antes o meu cantinho era mais perto, esse aqui já é mais longe, então no mínimo eu precisava de uma pia portátil. Uma pia, né? Como não é possível ter uma pia aqui, então eu comprei essa portátil aqui. Ó, essa aqui é a parte de trás, ó, onde vai os 2 galões, tá? Um vai ser para puxar água limpa para poder lavar as mãos e o outro vai ser o que vai descer a água suja. E aí, a gente tem essa torneira aqui, ó, tá vendo? A gente vai arrumar ali, ela é recarregável, pelo que eu vi. Aí tem todas as coisas aqui pra montar, mas isso não vai ser feito hoje. A gente vai fazer só depois que organizar tudo aqui. Lari, o link das coisas, eu vou colocar, mas assim, eu não testei, eu ainda não dei meu feedback, eu simplesmente abri aqui pra vocês, tá? Como pra fazer parte do vídeo, porque faz parte da questão da reforma, tá? Mas aí nos próximos vídeos eu vou mostrando melhor, tá bom? Vou mostrando como que eu instalei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Que eu só abri agora porque acabou de chegar. Eu tenho que ver se tá tudo ok, né? Mas a questão da instalação, de tudo isso, eu vou fazendo aos poucos. Então, a gente vai encerrar o vídeo de hoje, porque é isso, só isso que chegou. O próximo vídeo vai ser a limpeza, tá? Vou fazer a limpeza disso tudo aqui. Deixar tudo pronto, porque aí no outro vai ser montando parede, montando a pia, montando as coisas e por fim a mudança, tá? Eu não vou colocar tudo num vídeo só pra não ficar longo, vou soltando aos poucos, até porque fica mais fácil pra eu editar. E é isso, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal pra acompanhar toda essa rotina aqui do meu cantinho, tá? Finalmente o meu cantinho, depois de quase 4 anos, eu vou ter um cantinho realmente só dos brigadeiros, dos meus doces aqui. Aqui vai até ficar mais fácil para eu gravar melhor, enfim. Ai, tô muito feliz. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!